Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é o Operação Cinema. O que Procurando Nemo tem a ver com cara de um, focinho de outro. E esse filme, ele é uma cópia de Avatar? E o que esse filme pode nos falar da teoria da Pixar? Nesse vídeo eu vou trazer alguns segredos que eu percebi nesse filme. Tem algumas coisas que são bem simples, mas são legais, mas tem muita coisa que vai explodir a sua cabeça. O primeiro segredo que eu vou falar é quando a Maple pega os animais da escola pra libertá-los para a natureza. Podemos ver que no terrário da tartaruga tá escrito Crush. Uma tartaruga que se chama Crush. Onde que eu já vi isso? E aí, irmão? A tartaruga que a gente vê no filme é bem diferente. Mas, quem sabe não é um descendente do Crush. Ou que Crush é o nome mais comum dado a tartarugas. Enfim, é um easter egg legal que a Pixar colocou aí. E o easter egg mais clássico da Pixar, o carro do Pizza Planet, tá nesse filme? É claro que tá. Inclusive eu, sou novo contratado da Pizza Planet. Ainda naquela cena da fuga da Maple, vemos que ela passa por algumas maquetes. E numa dessas maquetes a gente consegue ver o carro da Pizza Planet. Bem sutil dessa vez. Diferente de algumas vezes que ele apareceu de forma bem mais ativa. Outro easter egg clássico da Pixar é o código A113, que aparece como o número do laboratório da Doutora Sam. Esse número faz referência a uma sala do Instituto de Artes da Califórnia, onde os fundadores e várias pessoas importantes da Pixar estudaram. Então é uma homenagem marcante que tá praticamente em todos os filmes da Pixar. Se você reparar bem nos adesivos no celular da Maple, vemos alguns easter eggs bem interessantes. Um deles é o símbolo de uma árvore com a letra W, que é nada mais, nada menos que o símbolo dos exploradores da natureza, totalmente ligado a Russell, de Up, Altas Aventuras. Será que a Maple também foi uma exploradora da natureza? E por isso ela tem esse adesivo aí? Muitas perguntas. O outro adesivo mais em cima é mais curioso ainda, porque é daqueles ETzinhos verdes de Toy Story. Esse é um dos easter eggs mais na cara que a Pixar já colocou. Talvez esteja tão na cara porque a Pixar está confirmando a teoria da Pixar. Você acha que eu tô ficando doido? Espera, mais pra frente eu vou ter um pouco mais de informações pra essa teoria. O diretor desse filme, o Daniel Chong, ele também é o criador do desenho Urso Sem Curso, que passava na Cartoon Network. E é claro que ele deu um jeitinho de colocar a sua criação nesse filme. No parapeito da janela, no quarto da Maple, tem 3 ursos empilhados, igual os 3 ursos da série animada. E essa referência foi uma surpresa da equipe de animação para o diretor, que não estava sabendo de nada disso. E outra curiosidade bem legal é que os dubladores originais do desenho do Urso Sem Curso aparecem dublando personagens nesse filme. O dublador do Panda dubla o Rei George. O dublador do Polar faz a voz de um bando de pássaros, que na versão dublada são os pintacilgos. E o dublador do Pardo tá descrito lá só como voz adicional. Acredito que a participação dele foi bem discretinha, mas ainda tá lá. Os 3 irmãos ursos juntos, e agora na Pixar. Em certo momento do filme, quando a Doutora Sam está explicando pra Maple sobre o seu projeto, a Maple questiona se isso é igual a Avatar. E de fato, o conceito é muito parecido. Os dois têm a mesma trama de mandar a mente do ser humano pra um avatar. Só que aqui, nesse filme, é um robô. No Avatar, eu acho que é um clone modificado, é alguma coisa assim. E em ambos os filmes, esse recurso é pra se infiltrar no meio de uma civilização e salvar todas as vidas ali. Curioso, né? Bom, todos nós sabemos que não é cópia coisa nenhuma. É a mesma coisa lá quando falaram que Avatar era uma cópia de Pocahontas. É só um clichê de roteiro muito comum. Um estranho que chega do nada e vai salvar esse povo. Mas é legal que eles sacaram essa semelhança e zoaram no filme. Quando a Maple faz o seu primeiro salto e ela descobre que ela consegue falar com os animais, quando ela tá lá, a gente vê algo que não pode ser apenas uma coincidência. Vemos um cervo, depois um coelho e um gambá juntos. E se você tem essa referência, vai sacar que esses mesmos
mesmos animais são o mesmo trio de amigos do filme do Bambi. O cervo sendo o Bambi, o coelho o tambor e o gambá sendo a flor. Claro, não são os mesmos personagens do filme em si, mas eu acredito que seja uma referência muito bem colocada no filme para fazer uma homenagem. Lembrando que antes de Rei Leão, o filme da Disney que traumatizava crianças era Bambi, com aquela cena da mãe dele morrendo. Outra coisa bem bacana é a história de como que o rei George se tornou rei. Ele conta uma história de como que ele fugiu exilado depois da morte do pai dele. E daí depois ele retornou e teve que lutar pela coroa com alguém da família dele. E que ele não queria governar a princípio, mas acabou topando pelo bem maior. Essa história toda lembra muito a história do Simba, do Rei Leão. O rei George teve a vida mais épica de todas. Eu nem preciso dizer que era perfeito. Ou ele só assistiu o filme do Rei Leão e contou isso aí pra impressionar. De qualquer forma, cara, ele continua sendo um dos melhores personagens desse filme. Lembra que eu mencionei um pouquinho da teoria da Pixar? Vamos lá, aqui tá o motivo do porquê esse filme ressuscitou essa teoria. No final do filme, vemos algumas ideias da Doutora Sam que ainda estão no papel. Aqui no caso, né, não no papel, num quadro preto que ela numera várias ideias e muitas são bem conhecidas. Uma delas é a coleira falante para cães do filme Up. Eu acho que se ela ver o Doug, ela vai pirar. E se você acha que essa é a única ideia para Up que a Doutora Sam teve, você tá muito enganado. Nessa mesma imagem, um pouco mais para baixo, vemos a ideia 206, que é simplesmente a ideia de colocar um cachorro num avião. Isso te lembra alguma coisa também? A Doutora Sam estava à frente do seu tempo. Se bem que esse filme parece se passar em tempos recentes, tipo de 2020 para cá. Então acredito que ou ela pegou essas ideias do vilão de Up, ou só não sabia que alguém já tinha pensado nisso. Igual a ideia dela, que era igual de Avatar. Ainda nesses créditos do filme, podemos ver que ela pensou em mais algumas ideias conhecidas, como o robô de coletar lixo, tipo o Wall-E. Então agora temos a maior confirmação de quem criou o Wall-E, pelo menos de quem teve a ideia de fazer ele. Cara, eu acho que isso aqui é uma das maiores referências que a Pixar já colocou em filmes sobre a teoria da Pixar. A teoria da Pixar ainda vive. Outra coisa muito importante, idealizada pela Doutora Sam, que tá nesse quadro, no canto superior direito do quadro, aparece um cérebro humano desenhado e uma seta apontando este cérebro para um carro, dando a entender que a ideia dela é colocar a consciência de um humano dentro de um carro. Em que filme da Pixar vemos carros se comportando como humanos? Não sei não, você que tem que me dizer. Será que a Doutora Sam criou isso aí? Ou a pesquisa dela influenciou a revolução das máquinas, que tá na teoria da Pixar, na parte que diz que as máquinas vencem os humanos na guerra e tomam conta do planeta? Ou será que no final de Wall-E, os humanos não conseguiram sobreviver no planeta e um jeito foi transferir a sua consciência para máquinas, assim fazendo toda aquela população que saiu no final lá da nave e os humanos virarem carros? É uma teoria maluca, mas faz muito sentido. E outro aceno para a teoria da Pixar que tá nesse quadro é o cilindro de energia de grito de Monstros S.A. E se você conhece bem a teoria da Pixar, sabe que Monstros S.A. passa no futuro mais distante possível, literalmente sendo o fim da linha do tempo da Pixar. E pensar que foi a Doutora Sam que idealizou tudo isso, ela literalmente acabou de se tornar uma das personagens mais importantes da teoria da Pixar, talvez só abaixo da Boo. E as ideias da Doutora Sam influenciaram também a cultura pop da Pixar. No canto inferior esquerdo do quadro, podemos ver a ideia número 92, que é para um gato robô, que lembra muito o gato robô Sox do filme Lightyear. Não, aí não dá. Se a Sam influenciou alguma coisa no filme Lightyear, aí ela perdeu toda a credibilidade comigo. Qualquer pessoa que ajudou a criar esse filme, nossa. É isso, esses foram alguns segredos escondidos nesse novo filme da Pixar. Você notou mais alguma coisa? Comenta aqui embaixo, eu quero ler o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau!